a paz para o seu coração. Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Então, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Muitas pessoas são tentadas e, sendo tentadas, muitas delas cedem à tentação. Quando cedem à tentação, muitos procuram várias justificativas, explicações extra, comprometendo até mesmo outra pessoa ou arrumando alguém para culpá-lo, o bode expiatório. Então, ao invés de assumirmos que é uma decisão do coração de cada pessoa, tem outra desculpa, dizer eu não aguentei, não deu, eu cedi. Na verdade, todos nós temos tentações e podemos sofrer debilidades, mas o que faz a diferença é como eu decido reagir quando sou tentado. Sendo tentado, para onde eu corro, para onde eu me refugio, como buscar ajuda, em quem estou me refugiando. Na verdade, mesmo a pessoa sendo religiosa, cristã, espiritual, evangélica, ela também sofre as tentações. Aqui está dizendo, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne. A concupiscência faz os desejos ardentes. Se andarmos conduzido pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, não vamos cumprir os desejos que surgirem. Está dizendo, sede guiado pelo Espírito para não desejar ou não ter concupiscência, mas sim para não seguir. Ser guiado pelo Espírito para não cumprir, não dar ouvido à voz da carne. Porque a carne luta contra o lado espiritual, o espiritual luta contra o carnal para que um não faça a sua vontade. Em Tiago, capítulo 1, o versículo 13 diz, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria consciência. Cada um é responsável pela tentação e isso acontece dentro do interior de cada pessoa. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. A morte está falando de separação, aqui nesse caso de morte espiritual. Aquele que anda segundo a carne vai pecar, vai viver na prática do pecado e vai morrer espiritualmente. Todo ser humano peca, mas quando diz a Bíblia, aquele que é nascido de Deus não peca, está dizendo não vive na prática, não vive seguindo as tendências do coração humano, mas mesmo com suas fraquezas, mesmo se um dia cair, este se levanta. Diz a Bíblia que o justo, mesmo se cair 7 vezes, ele não ficará prostrado, mas se levantará, porque sendo justo, só o justo pode cair. Quem não é justo já está caído. Então, o justo caindo, por ser justo, ele não vai se sujeitar àquela situação, não vai concordar com aquilo, ele sabe que aquilo é triste e aquilo desagrada a Deus, ele vai se levantar. E Deus, que está vendo tudo, vai estender as mãos e vai colocar de pé. Sabe que se alguém, quando peca, foi o próprio coração que decidiu seguir as tentações. A pessoa fala, não deu, eu não aguentei a tentação. Na realidade, a tentação foi forte. O que aconteceu foi o seu coração, o nosso coração, resolve ceder à pressão. Mas é possível vivermos diferente? Sim. Paulo diz, sede guiado pelo Espírito e não cumprireis. Então, se é guiado pelo Espírito de Deus,
A tentação pode vir, sim, mas a tentação em si, ela não é pecado. A Bíblia nos diz que Jesus, mesmo sendo servo, filho, ungido de Deus, ele foi tentado em tudo, contudo não pecou, não seguiu a tentação. As influências externas que veio contra Cristo, ele não cedeu, mas ele foi até o fim, sendo fiel até a morte e morte de cruz. E ele está conosco. Mas como Jesus, como homem, superou tudo isso? Porque ele tinha o lado divino? Não, porque o lado divino não podia estar interferindo o tempo todo na vida de Jesus, senão não seria o Jesus homem resistindo e superando as intempéries da vida. Mas o Espírito do Senhor Jeová, Isaías 61, o Espírito de Deus estava sobre ele, ungiu ele para fazer a vontade de Deus. E esse mesmo Espírito que ungiu a Jesus Cristo é o mesmo que pode estar comigo e com você. Quando alguém desobedece a Deus, é porque deixou de dar ouvido à voz do Espírito. Quando alguém peca, é porque resistiu à palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus sempre vai estar dizendo o que fazer, como, quando. Mas, quando nós decidimos do pecado, é porque não ouvimos a voz do Senhor.